Denise trabalhava em uma grande empresa e estava em vias de ser promovida para o cargo de gerente na área de vendas. Tá? Acontece que, recentemente, ela viu uma cena que a levou a pensar que seu superior havia tratado mal um cliente. A empresa tinha implantado um sistema de compliance recentemente e incentivava funcionários a notificarem comportamentos indevidos de colegas, subordinados e superiores. Ela via isso como uma prática adequada e estava disposta a notificar o caso envolvendo seu superior para o bem da empresa. Tá? Mas teve dúvidas sobre isso. Primeiro, ela teve medo da notificação prejudicar sua promoção. Pensou ela, eu sei como são as coisas na empresa. Depois eu vou ser perseguida. Será que o novo sistema de compliance irá me proteger nesse caso? Eu não vou prejudicar, né? Eu não vou me prejudicar por causa dos outros. Segundo, ela teve um pensamento mais individualista. Cada um que cuide de sua vida. O chefe está no cargo superior e será penalizado se realmente teve comportamento inadequado. Se realmente foi maltratado, o cliente irá reclamar. Na verdade, não sei muito bem o que aconteceu com o cliente. Às vezes o chefe estava certo, quem sabe? Terceiro, ela pensou nas outras pessoas na empresa. As pessoas na empresa apoiariam sua decisão, né, de fazer a notificação ou a veriam como uma intrometida, uma X9, né? Como as pessoas dentro da empresa encaram uma situação como essa? Quarto, ela teve algumas dúvidas de consciência. Será que eu vou conviver com o fato de prejudicar alguém? O chefe? Ou mesmo será que eu vou conviver com o fato de não notificar o caso? Vários casos são semelhantes à situação que Denise enfrenta e remetem à discussão de decisão responsável. Estou usando aqui o termo responsável para englobar uma série de aspectos ligados à decisão, tais como normas sociais, valores, costumes, ética, moral, tá? Muitas vezes fala-se que a decisão política ocorre pelas nossas diferenças e a decisão responsável ocorre pelas nossas semelhanças. Né? Não as semelhanças biológicas, mas as semelhanças sociais, psicológicas que são estudadas, né, nos itens já citados, como cultura, ética, moral. Vamos então discutir a decisão responsável a partir de 3 dimensões. Tá? A cultural, a ética e a da consciência moral. Vamos começar pela dimensão cultural. Cultura pode ser considerada como um conjunto de elementos tangíveis e intangíveis que uma sociedade toma para si ao longo do tempo por considerá-los válidos, adequados, importantes, necessários e por aí vai. Especificamente para os aspectos intangíveis, pode-se citar costumes, hábitos, normas sociais, valores. Os símbolos também são incluídos nesse grupo. Né? Algumas normas sociais, inclusive, podem ser formalizadas em leis. Tá? A cultura tem uma importância fundamental para a sociedade ou grupo. Né? Ela liga as pessoas, ela proporciona identidade, tá? E também tem importância em balizar as decisões dos indivíduos que fazem parte, né, da sociedade ou do grupo. Né? É mais fácil falar de cultura quando comparamos países. Né? E nessa comparação, muitas vezes, somos tentados a achar graça no costume dos outros, né? Mas eles acham graça também em nossos costumes. Pensem nisso. Né? Muitas vezes somos tentados a acreditar que nossos hábitos, costumes são coisas naturais, mas não são. Tá? São produtos de uma sociedade que vai, ao longo do tempo, incorporando esses elementos. Né? Não vou me delongar muito sobre esse conceito, mas vou enfatizar seus efeitos, né, e importância na decisão. Primeiro, tomar decisões de acordo com a cultura aumenta a chance de estarmos certos. Vamos lembrar que a cultura engloba elementos que foram considerados válidos e assim passaram por um certo crivo, né, histórico, que aumenta a chance de serem considerados ou serem importantes, adequados, necessários. Muitos hábitos antigos
foram depois validados até pela ciência. Tá? É claro que não podemos nos apegar a um tradicionalismo cego, né? E não sermos críticos, né, da nossa realidade, inclusive cultural. Mas é bom respeitar as tradições, tentar compreender suas razões, suas origens. As coisas não existem por um acaso, tá bom? Tá? Segundo, pela aceitação da decisão. Se tomarmos decisões mais afinadas com a cultura, a decisão tem maior possibilidade de aceitação, né? E além disso, seremos mais bem considerados pelo grupo a que pertencemos. Alguém pode perguntar, mas professor, e se a decisão não é a melhor? Mesmo assim deve-se seguir a cultura? Claro que não se pode tomar decisões só pelo costume, né? A racionalidade tem que estar presente também na decisão. Mas sempre há espaço para decisões com componente racional e cultural, né? E também político, tá bom? Mas professor, e se eu não concordar com os aspectos culturais? Aí eu falo com vocês para tomar cuidado, tá? O indivíduo tem que manter uma certa coerência entre suas crenças, valores e com a cultura, né, da sociedade em que ele vive. Claro que não há um encaixe perfeito, há espaço para consciência moral, como será visto daqui a pouco, tá? Mas o mais importante, procure tomar decisões alinhadas com a cultura. Isso aumenta as chances de acerto, aceitação, reconhecimento. Tá? A dimensão ética. Ética não é uma coisa simples de ser discutida. Tá? Eu não pretendo aqui abordar esse assunto, né, em profundidade. Em filosofia, muito se discute esse tema. Tá bom? Algumas vezes a ética é discutida em seu aspecto relativo, similar à cultura. Mas, a priori, a ética é um aspecto mais básico do ser humano. Por exemplo, a ideia de não faça com os outros o que não se quer que seja feito a você, né? Ou a lógica do mal menor, né? Se eu tenho duas opções que prejudicam pessoas, posso optar pela decisão que prejudica menos pessoas. O princípio universal, né, da reciprocidade também é outro princípio ligado à ética. É famosa a história das três peneiras da sabedoria. Né? Quando for falar algo, observe se o que você vai falar é verdadeiro, é bom e é útil. Se não passar por alguma dessas peneiras, não fale. A ética, assim, está ligada a aspectos como o certo, o bem, justiça, né? Valores que alguns, inclusive, consideram como universais, né? E que perpassam a humanidade, independente de cultura. Claro que aspectos culturais podem interferir na maneira como estes princípios éticos são aplicados, mas eles são mais básicos e podem ser analisados em separado da cultura. Um modelo que ajuda a pensar em decisões éticas, principalmente em negócios, é aquela que passa por três análises, três possibilidades. Utilitarismo, ou seja, minha decisão é útil, prejudica menos, ajuda pessoas ou o maior número de pessoas? A preocupação com direitos e liberdades individuais, a preocupação com justiça, imparcialidade, e que pode incluir também a lógica da equidade, tratar igual aos iguais e diferente os diferentes. Outros elementos associados podem ser citados além desses três, como o interesse coletivo, né? E hoje entra o componente de preocupação ambiental. Tá? Assim, na decisão, você deverá observar esses aspectos ligados à ética. Né? Da mesma maneira que os aspectos culturais, pela maior possibilidade de acerto, pela aceitação da decisão e pela consideração e reconhecimento que você receberá quando observar adequadamente esses aspectos éticos. Né? Algumas vezes fala-se que quando o indivíduo toma uma decisão ou decisões adequadas em termos éticos, ele tem um senso moral. Tá? E finalmente a decisão da consciência moral, né? E que é pouco enfatizada em trabalhos sobre decisão. Né? Como consciência moral, está se considerando o indivíduo em sua decisão procurando manter uma coerência interna, mantendo uma justiça interna sobre as suas decisões. Por que isso? Porque em nossas decisões nos sentimos responsáveis pelas nossas decisões,
em seus efeitos no mundo, nas outras pessoas. A ideia de se poder, ao final do dia, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tá? Isso é muito importante para uma questão de satisfação individual, saúde mental e também controle interno. Tá? A pessoa que vive dilemas de consciência moral a todo momento, né, pode ter problemas, dificuldades nas suas decisões. E o que interfere, inclusive, nas outras esferas da decisão, considerando aspectos culturais e éticos. Né? Claro que essas outras dimensões, a cultura, a ética, interferem na consciência moral. Né? Entretanto, essa consciência moral pode ser analisada em separado. A ideia aqui é de que você terá que conviver com a sua decisão. A decisão, assim, nessas circunstâncias, deve ser pensada em seus aspectos morais, individuais, de consciência moral. Tá? Não tome decisões muito incoerentes com a sua consciência moral. Isso terá reflexos terríveis. E, além disso, procure se conhecer, né? Procure verificar se seus valores estão alinhados com o grupo a que você pertence, com as pessoas com que você anda, tá? Com o local em que você trabalha. Senão, você terá maior possibilidade de ter problemas de consciências morais em sua decisão. E, como eu disse, isso pode interferir em sua satisfação, saúde mental e mesmo no acerto de suas decisões. Tá? Decisão responsável. Aspecto importante a ser considerado em nossas decisões. Aspectos culturais, éticos e morais. É isso aí.